Evangelho de Mateus, capítulo 16. Vamos ler no versículo 13 em diante. Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem ser o Filho de Deus, o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Amém. Vamos orar. Querido Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos fale por intermédio dela, que os nossos corações estejam atentos, nossos ouvidos, Pai, abertos para recepcionar o conteúdo que será falado, ministrado nesta noite aqui. Em nome de Jesus, prepara o nosso coração, prepara a nossa vida. Ó Pai, aplane, ó Pai, o nosso terreno, que possamos, ó Pai, receber a semente de bom grado e ela possa, ó Pai, ali penetrar sobre nós e produzir em nós fruto digno de arrependimento. Essa é a nossa oração, feita em nome ao lado de Jesus. Amém e amém. A história da igreja, ela se confunde com os grandes embates doutrinários que ao longo da história da igreja aconteceram. A igreja de Jesus, a igreja de Deus, ela teve sempre que militar, que lutar contra falsos ensinos que comprometeram em muito a sua missão, a sua identidade e a sua espiritualidade. No primeiro século da igreja, por exemplo, a igreja precisou lutar contra o judaísmo ou os judaizantes, o legalismo, o moralismo ensinado pelos judaizantes, bem como também a igreja precisou lutar contra uma filosofia da época chamada de gnosticismo. No terceiro século, a igreja, no terceiro e no quarto séculos, a igreja teve que lutar, e a crise nesse momento de então envolvia a doutrina da pessoa de Jesus Cristo, da obra de Jesus Cristo, aquilo que a gente chama de cristologia. Já na Idade Média, a crise, ela dizia respeito à doutrina da salvação pela graça, por meio da fé, o que não vem de nós, mas como dom de Deus, a doutrina da justificação pela fé. Na modernidade, a igreja teve que lutar contra uma crise que girava em torno da autoridade das Escrituras, da suficiência das Escrituras, da inerrância das Escrituras. No pós-modernismo, a nossa crise na verdade, ela gira em torno de um outro assunto, de um outro tema bastante intrigante, que é a questão da legitimidade institucional da igreja e também da relevância que a igreja possui para as pessoas. Hoje, a gente tem que lutar contra essa crise institucional, da legitimidade institucional, e a crise para falar para as pessoas sobre a relevância espiritual da igreja, porque as pessoas não têm assimilado mais isso, não têm concordado mais com isso. As pessoas têm perguntado: será que a igreja é necessária?
Será que eu devo ser membro de uma igreja ou nós devemos abandoná-la de uma vez? Será que a igreja é legítima mesmo? Será que há necessidade de eu ser membro regular de uma comunidade? A igreja não seria uma construção humana? Ou a igreja é um projeto divino? Não sei, eu acho que essa época é uma época onde as pessoas se perguntam muito por conta de não saber necessariamente qual será o futuro da igreja num mundo marcado pelo utilitarismo, pelo individualismo, pelo secularismo religioso, pelo relativismo ético-moral. A gente tem visto cada vez mais a igreja sucumbir diante de todas essas coisas. E há crentes que não querem mais estar ligados a uma igreja, e há líderes que se apropriam da igreja como se a igreja fosse deles. Há falsos pastores, falsos mestres que estão transformando a igreja num negócio lucrativo, pequenas igrejas, grandes negócios. E há igrejas que a gente tem visto que desistiram da vida espiritual, desistiram da oração, desistiram da pregação, desistiram do ensino da palavra de Deus, tornando-se cada vez mais um espaço de encontro, um espaço apenas de entretenimento, de busca de sentido existencial, um espaço onde as pessoas são amassageadas no seu ego, um espaço de consumismo, um supermercado da fé, um lugar de mística, um lugar de buscar as bênçãos, um lugar de buscar muitas coisas, mas um lugar que, infelizmente, onde não tem mais a centralidade da oração, a centralidade da pregação, a centralidade do ensino bíblico. Então, nós vivemos numa época em que o politicamente correto é o que importa. Ninguém protesta, há quase sempre uma linguagem universal nesse mundo de diversidade, de conformismo, e o conformismo ele se revela em toda parte. Conformismo na cultura, conformismo na economia, conformismo na política e conformismo também na religiosidade. Então, a gente tem visto cada vez mais crescer no meios evangélicos os besteiróis, a mesmice permanecer e perpetuar, né? Como a gente disse, o politicamente correto está sempre fazendo parte da nossa vida, e a gente tem observado a mesma linguagem, os mesmos pecados, os mesmos erros, as mesmas esquisitices permanecendo e perdurando no seio de muitas igrejas ditas evangélicas. Então, nessa oportunidade, eu quero pensar com os irmãos, né? Propor aos irmãos que nós possamos ser inconformados quanto àquilo que a gente tem visto como padrão, né? A gente tem visto ver cada vez mais, a gente tem crescer cada vez mais pessoas, homens, mulheres, crianças, adolescentes que estão perdendo o entusiasmo, o compromisso para com a igreja, para com a comunidade, e a gente tem que então buscar uma inconformidade com tudo isso. E como é que a gente vai buscar isso? Eu penso que não há outra maneira de a gente viver esse inconformismo senão pensando o que Jesus queria para com a sua igreja, né? Que tipo de igreja Jesus disse que edificaria? Que tipo de igreja Jesus quis edificar? Que tipo de igreja Jesus esperava que nós fôssemos? Que tipo de igreja Ele quer que a comunidade aqui, que se reúne aqui nesse bairro, a Igreja Bíblica Congregacional Peniel, que tipo de igreja que Ele quer que a gente seja? Que tipo de igreja é a igreja centrada no Evangelho? Então, que igreja Jesus disse que edificaria? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder nessa noite. O versículo 13 vai dizer o seguinte para a gente: tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? O primeiro lugar que nós aprendemos aqui nesse texto é que Jesus veio edificar uma igreja que viveria em missão, uma igreja missionária, uma igreja engajada na obra missionária. O versículo 13 mostra para a gente que a primeira declaração pública de Jesus quanto ao propósito de edificar uma igreja para si, essa declaração ela foi feita
a 40 quilômetros ao norte da Galileia, a caminho de Cesareia de Filipe, em terra de gentios. Quando Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, ele disse essas palavras fora de Jerusalém, na terra dos gentios, enquanto ele caminhava para Cesareia de Filipe, 40 quilômetros do norte da Galileia. É no mínimo sugestivo, irmãos, que Jesus tenha feito essa declaração para fora dos territórios de Israel, de Jerusalém. Ele não fez essa declaração dentro de uma sinagoga, ele não fez essa declaração dentro de um templo, ele não fez essa declaração num encontro ou num fórum de teologia com alguém importante, com um doutor da lei. Ele também não fez essa declaração dentro de um gabinete, num congresso de crescimento e gerenciamento de igrejas. Observe que Jesus está indo para os lados de Cesareia. Jesus está fora do ambiente religioso. Jesus está para além da capital da religião, da Meca dos judeus. Jesus está longe, 40 quilômetros de Israel, 40 quilômetros de Jerusalém. Por que será que ele falou sobre a igreja? Ele falou sobre edificar a igreja fora do terreno religioso. O que acontece, irmãos, que na história da igreja a gente vai perceber que a igreja ela existe, ela funciona, a igreja ela é fundada, ela é edificada no ID de Jesus. A igreja ela é edificada na missão. A missão da igreja é transcender fronteiras, é ultrapassar barreiras geográficas e culturais e chegar aonde Cristo é desconhecido. Eu estou observando muito movimento. Está atrapalhando um pouco da concentração dos irmãos. Eu peço que feche essa porta para mim, por favor, ali. Fecha para mim a porta, por favor. Meus irmãos, quando a gente está falando que a igreja ela é fundada, é edificada na base da obra missionária, é porque a igreja, ela acontece, ela existe dentro da missão. Porque a igreja ela é a comunidade do serviço, que enquanto ela está indo, enquanto ela está cumprindo o ID, pecadores são alcançados, pessoas são abraçadas, fazendo a luz brilhar entre os homens em trevas. Então note ainda que a igreja ela começa com esse diálogo com o mundo. Por quê? Porque o Senhor quer saber o que o mundo pensa sobre ele. O Senhor está interessado em perguntar a respeito de coisas espirituais para o mundo. E é a partir desse diálogo que se pode pregar com relevância. É a partir desse diálogo que nós vamos corrigindo os pensamentos heréticos. É a partir desse diálogo com o mundo, com o que as pessoas pensam sobre Deus, é que nós vamos trazendo luz por meio de uma missão que, em vez de simplesmente condenar e simplesmente julgar a cultura, ou absorver a cultura, ela, na verdade, procura transformar a cultura na medida em que a igreja mostra a cara no cumprimento da missão. Porque quando nós fazemos perguntas do lado de fora, nós sabemos o que as pessoas pensam, o que elas aspiram, o que elas têm comentado. E aí, então, nós vamos com a mensagem do Evangelho, nós vamos com a pregação do Evangelho para essas pessoas. E é somente assim que a missão de Jesus, guardada as devidas proporções messiânicas, ela encontra continuidade na missão da igreja. Ou seja, a igreja não tem uma missão autônoma. A igreja só tem uma missão porque Jesus tem uma missão, Deus tem uma missão, porque na verdade a missão é dele. E a gente, então, recebe de Jesus, para dar continuidade a essa missão, um legado, uma vocação, uma comissão da parte de Jesus. Então, uma igreja sem missão, ela não tem competência para chegar aonde ainda não chegou. Consequentemente, essa igreja que não tem missão, ela está fadada a desaparecer do mapa. A igreja que não se preocupa em sair das quatro paredes, em sair do seu ambiente religioso, e cumprir o seu chamado fora dos terrenos religiosos, essa igreja está fadada ao fracasso. Não se serve para ir onde nunca esteve. Também não serve para... Se você não serve para ir onde você nunca esteve, você não serve para estar onde você está.
Porque nós só estamos aqui para cumprir uma missão, para cumprir um chamado. E quando Jesus falou de edificar uma igreja, ele pensou isso fora do ambiente da religião. A igreja é local? Sim, a igreja é local. A comunidade é local, dentro de um bairro, plantada numa comunidade? Sim. Mas a sua missão não se resume aqui. A missão dessa igreja não se resume apenas a termos reuniões regulares semanais. Terças-feiras, sextas-feiras, domingo pela manhã, domingo à noite. A igreja que Jesus edificou, e quando ele declarou que iria edificar, ele o fez fora do ambiente da religião. Embora a igreja não pertença ao mundo, ela está no mundo e a sua missão existe para o mundo. Nós estamos aqui para edificarmos uns aos outros, a fim de que depois, após sermos edificados, possamos ir para o mundo pregar o evangelho a todas as pessoas. E nós fazemos isso na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos isso porque entendemos o nosso chamado. Fazemos isso porque sabemos que essa é a urgência da obra missionária, da obra de Deus, que é a obra missionária. Então nós nos colocamos à disposição de Jesus. Essa é a primeira coisa que a gente aprende. Que Jesus veio edificar uma igreja que estaria em missão, cumprindo a sua vocação missionária. Segunda coisa, nós aprendemos ainda aqui no versículo 13, no versículo 14, 15 e 16. Acompanhem por favor comigo. Jesus perguntou: o que dizem os homens que ser o filho do homem? Versículo 14. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus lhe perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A segunda resposta para a pergunta que tipo de igreja Jesus veio edificar, vem através desses versículos. Que é o seguinte: Jesus veio edificar uma igreja cuja identidade está atrelada à própria identidade dele. Se no primeiro momento, Jesus veio edificar uma igreja que atende à sua vocação missionária, no segundo momento, Jesus veio edificar uma igreja cuja identidade está atrelada à identidade dele. Ao perguntar o que os discípulos pensavam sobre ele, Jesus aponta naturalmente para a vocação confessional da igreja. Uma igreja que não confessa a sua fé não é uma igreja bíblica. E a sua identidade simplesmente inexiste. Uma igreja que não se define doutrinariamente, teologicamente, que não tem uma confissão de fé clara, inequívoca, bíblica e historicamente bem fundamentada, há de se tornar uma igreja da multidão. Uma igreja sem nome, uma igreja cinza, uma igreja não identificada, uma igreja que não sabe qual é a sua identidade, uma igreja que não sabe qual é o seu perfil, uma igreja que não sabe definir quem ela é. Onde se diz muita coisa sobre Jesus, sem que se diga quem ele é de fato, de verdade, essa igreja não tem uma definição, a igreja não tem uma confissão bem definida, bem clara, bem nítida, inequívoca. A igreja precisa ter uma confissão de fé. Precisamos pensar se queremos ser uma igreja de confissão clara ou uma igreja da multidão. Uma igreja evangélica comum, tida como mais uma no meio de uma multidão de igrejas. Que tipo de igreja é a Igreja Bíblica Congregacional Peniel? No que ela crê? O que ela confessa? O que ela diz sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, sobre Cristo? Isso é importante. O que os membros dela dizem sobre Jesus? O que vocês pensam acerca do Mestre? Quem é Jesus para você? O que é ser igreja para você? Nós precisamos confessar diante de Deus e diante dos homens. É preciso que se diga que não podemos defender qualquer confissão, qualquer discurso, qualquer teologia, por conta própria. Nós não podemos, irmãos, simplesmente ficar aí à deriva, ao léu, sem ter algo bem definido no nosso coração. A bem da verdade que a gente precisaria, e é o que nós temos como desejo
não muito depois desses dias, é recuperar o catecismo no meio da igreja, onde a gente aprende regularmente doutrinas básicas do cristianismo, rudimentos da fé, sólidos, mas básicos, simples, teologia pura e simples, sem discussões frívolas, sem sentido, mas coisas básicas, essenciais, que as pessoas precisam defender para dar razão da sua fé para o mundo. O mundo precisa saber quem é Jesus através da confissão da igreja. Que dizem os homens que eu sou? Se perguntarem a você quem é Jesus, o que você vai responder? As pessoas naquela ocasião pensavam que Jesus era alguém ressuscitado. Algum tipo de profeta, algum líder religioso de grande destaque. Ainda assim estavam totalmente distantes da verdade. Pensamentos extraordinários sobre Jesus podem em muitos casos significar uma negação da sua verdadeira identidade, irmãos. Apresentar Jesus como um Marte, apresentar Jesus como um grande revolucionário, como um psicólogo, como um líder poderoso, como um profeta especial, como um espírito iluminado, como provedor financeiro, como cabeça de um grande movimento, de uma grande organização, em nada serve como confissão, senão para produzir uma multidão confusa, alienada e perdida. Quando nós não sabemos quem Jesus é, quando nós não sabemos a identidade de Cristo, nós não sabemos definir a nossa própria identidade, porque a nossa identidade está atrelada à identidade de Cristo. E é por isso mesmo que Jesus espera que a igreja tenha uma confissão diferenciada e distinta deste mundo. Caso contrário, não faz sentido falar de missão, irmãos. Se for para produzir a filosofia e os erros do mundo, é melhor que não se fale nada. É melhor que se fique calado, é melhor que fique enclausurado mesmo. Qualquer coisa sobre Jesus que não expresse sua realidade não passa de engano, de heresia, de falso ensino. Tudo que o homem diga sobre Cristo, fruto do seu próprio entendimento, é contra Cristo. E é aí que Pedro, irmãos, respondendo à pergunta de Jesus, declara. Ele disse assim: tu és o Cristo. Repita comigo: tu és o Cristo. Mais forte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados, Jesus de fato pretende estabelecer um contraponto entre o que os discípulos e a multidão dizem a respeito dele. Ele quer saber o que os discípulos falam dele e o que a multidão cinzenta fala dele. Ele quer fazer um contraponto. Ele quer saber se os discípulos de fato são discípulos, se eles sabem o que estão fazendo, se eles sabem a quem estão seguindo, se eles sabem quem é aquele que tem proferido palavras e ensinamentos para eles, se eles sabem de fato que Jesus é o Filho de Deus. Ele quer saber isso, porque isso é o que diferencia a multidão da igreja. Isso é o que diferencia os discípulos de Jesus da multidão cinzenta. De qual grupo a gente faz parte? A gente faz parte do grupo da multidão, dos simpatizantes, dos consumidores. A gente faz parte do grupo dos discípulos, que sabe quem Jesus é. Espera-se que os santos, espera-se que os discípulos pensem melhor do que o mundo. Espera-se que os discípulos sejam diferentes da cultura pagã. Será que nós pensamos, será que nós agimos, será que nós confessamos diferente deste mundo? Será que as pessoas percebem algum diferencial em nós? Ou será que nós somos confundidos com qualquer pessoa deste mundo, com os pagãos, com os ímpios que não temem a Deus? Será que as pessoas têm percebido a diferença entre aqueles que servem a Deus e que não servem? E eu não estou falando em nenhuma hipótese, irmãos, a questões estereótipas, porque isso não quer dizer absolutamente nada. Eu estou falando da decência, eu estou falando do coração sincero, eu estou falando do relacionamento íntimo com Jesus, que reflete quem a gente é, e quem Jesus Cristo é, e como que Ele está cada vez mais transformando a nossa vida. Eu estou falando de você ter a capacidade de falar a verdade, de viver em justiça e em santidade, para a glória do nome de Jesus. Eu estou falando se você está ou não demonstrando com os seus atos, com as suas palavras,
quem é Jesus. Com a sua vida, se você está mostrando para este mundo quem é Jesus. Como pode alguém se dizer discípulo de Jesus, membro ou líder de sua igreja e pregar coisas falsas sobre Cristo? E quando eu falo pregar, não estou falando só de proferir palavras, estou falando de você falar algo que você não vive. Quem é Jesus para você? Ele é o seu Salvador, o seu Rei, Ele é o seu Redentor, Ele é aquele que transforma a sua vida? Ele tem primazia no seu coração, Ele tem primazia nas suas escolhas. Você o ama, você o proclama, você o confessa, você vive em Cristo, você vive pelo Espírito para glorificar a pessoa de Jesus. É isso. Então a resposta de Pedro tem a contundência, a clareza e a objetividade da verdadeira fé. Ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós encontramos nas palavras de Pedro confissão com devoção. Porque confissão sem devoção resulta em academicismo teórico, filosófico. E também a devoção sem a confissão produz misticismo inconsequente e também alienante. A gente tem visto cada vez mais ou um polo ou um outro sendo evidenciado na vida de algumas pessoas que dizem cristãs. Ou eles vivem alienados, misticamente alienados, ou eles vivem apenas uma questão teórica, uma confissão totalmente conceitual, sem prática de vida. E a gente precisa sair disso e viver uma vida espiritual equilibrada. Porque a declaração de Pedro, ela revela a percepção de fé, percepção espiritual, o entendimento iluminado para enxergar além dos limites da razão, para transcender a visão do mundo e da cultura religiosa. Nós precisamos ter uma intimidade com Jesus ao ponto de fazermos declarações e vivermos uma vida de fé que diferencie plena e completamente da cultura deste mundo, mesmo a religiosa, que a gente tem observado. Porque os discípulos de Jesus são diferentes. Eles são sal, eles são luz. Sal no mundo corrompido e luz no mundo que está em treva. Nós somos fundamentalmente diferentes. Não diferentes para viver enclausurados, mas para influenciarmos positivamente através da missão de Deus este mundo corrompido, para ver algumas pessoas sendo salvas para a glória de Deus. Então nós não devemos pensar que só agora os discípulos de Jesus creram nele. Eu acredito que aqui é o resultado de uma longa caminhada. Eles estavam andando com o Messias, eles estavam aprendendo sobre Jesus, eles estavam aprendendo o Evangelho, eles estavam aprendendo sobre o reino de Deus, sobre aquilo que a gente pode chamar de constituição do reino de Deus, como se deve viver para Deus. Eles aprenderam tudo isso, mas agora eles fazem uma declaração de fé. A partir dessa declaração sobre a verdadeira identidade messiânica do nosso Salvador, que os discípulos mostram que os seus olhos de fé foram abertos de verdade. Agora eles podem ir além das expectativas de ordem terrena e política. Agora eles podem fazer uma declaração espiritual de quem Jesus é, da identidade de Jesus, e entender, a partir da identidade de Jesus, qual é a identidade da igreja. E é essa compreensão espiritual da identidade divina de Cristo que determina a identidade da igreja. E ela diferencia plena e completamente das motivações, do testemunho e da confissão da multidão. O que a multidão diz? Diz isso. E vocês que são meus discípulos, dizem o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que justifica a presença e a missão da igreja nesse mundo é se ela tem algo para dizer que o mundo não conhece. Eu não tenho dúvidas de que aqui há pessoas que não conheciam Jesus, como de fato Jesus é. Mas um dia, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que entenderam a identidade de Jesus, falaram do amor de Jesus para elas, apresentaram a Cristo para elas, e hoje elas estão aqui. E o que Jesus quer? Que você e eu, a partir desse conhecimento, a partir
dessa experiência de fé, possamos fazer declarações espirituais acerca dele e também entendermos qual é a nossa própria identidade. O mundo não conhece a Cristo, gente, mas os discípulos de Jesus conhecem a Ele. Se deixamos de anunciar a Cristo, ou se o que pregamos não tem nada a ver com Cristo, de nada mais servimos senão para sermos motivos de vergonha e chacota. Seremos empresários da fé, astros midiáticos, cabos eleitorais de políticos religiosos, sal destituído de sabor de suas propriedades, que para nada mais serve senão para ser pisado pelos homens. Agora, se você for leia em casa como exercício espiritual, Atos capítulo 8, versículo 4 e 5, você vai aprender ali que os discípulos de Jesus, que foram dispersos, depois de eles terem feito essa declaração, depois de eles terem tido uma experiência real com Jesus, e nós não estamos falando aqui apenas dos 12 apóstolos, nós estamos falando dos discípulos. Nós estamos falando daquele grupo de pessoas que se destaca no meio da multidão, daquele grupo que não se resume a 12. É de um grupo, de um número muito maior, que lá em Atos capítulo 2 vai dizer que eles são 120, mas depois eles se transformam em 3.000, e depois eles se transformam em 5.000. E esse grupo, diz a palavra de Deus, quando eles foram dispersos, tendo tido uma experiência com Jesus, sabendo a identidade de Jesus e reconhecendo a sua própria identidade, sabe o que a palavra de Deus vai dizer? Atos 8, 4 e 5. Diz que eles, enquanto eles foram dispersos, 3 coisas aconteciam. Primeiro, eles pregavam. Segundo, eles pregavam a palavra de Deus. Terceiro, no ato de pregar a palavra de Deus, eles anunciavam a pessoa e a obra de Jesus. Todos os discípulos. Então, em primeiro lugar, irmãos, Jesus veio edificar uma igreja que está em missão, que reconhece a sua vocação missionária. Segundo lugar, ele veio edificar uma igreja que sabe da sua identidade e que tem a sua identidade atrelada à identidade do seu Senhor. Quem é Jesus? Quem é você? A igreja é edificada sobre esses pilares, não só sobre eles, mas sobre mais alguns pilares. Em terceiro lugar, versículo 17, acompanhe comigo, por favor. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Em terceiro lugar, Jesus veio edificar uma igreja espiritualmente preparada. Uma igreja que vive a espiritualidade saudável. A igreja de Cristo foi fundada na base da missão. A igreja de Cristo foi fundada na base da identidade de quem é Jesus. E a igreja de Cristo é fundada pela revelação espiritual, pela espiritualidade cristã saudável. O Senhor Jesus afirma agora que a identidade divina do nosso Salvador não pode ser conhecida por carne e sangue. Aqueles que são naturais, aqueles que são carnais, aqueles que estão apenas nessa esfera da vida, não podem entender quem Cristo é, não podem entender o que a igreja é, não podem entender como que a igreja é edificada, o propósito da igreja, a missão da igreja, o homem e a mulher naturais não podem entender isso. Isso significa que o homem mortal, com todos os recursos acadêmicos que ele tem, com todos os recursos filosóficos, científicos, tecnológicos, jamais poderá alcançar tal conhecimento. Ninguém aqui, por mais inteligente que seja, por mais diplomas que tenha, ninguém aqui pode conhecer esses mistérios insondáveis de Cristo, esses mistérios insondáveis do reino espiritual. Só Deus pode revelar. Sem a revelação do Pai, tudo o que sabemos e dizemos sobre Cristo resulta em confusão, engano e mentira. Pedro é bem-aventurado, e ele representa a igreja aqui, porque o Pai o contemplou com uma fé salvadora. Pedro, ele só disse o que disse sobre Jesus porque a graça de Deus o alcançou primeiro.
Pedro só disse o que disse porque ele deixou de ser um homem meramente carnal, físico, e se tornou alguém que cultiva a espiritualidade. Alguém espiritual, alguém que tem contato, conexão com o Espírito Santo, conexão com aquele que ilumina. Nós precisamos, irmãos, cada vez mais sair da esfera da naturalidade, da carnalidade. Nós temos que alçar voos, alcançar degraus mais altos na presença de Deus. Mas não estou falando de que você ser elevado espiritualmente, se tornar apóstolo, se tornar um semideus, não estou falando nada disso. Eu estou falando de você cada vez mais buscar humildemente a face do seu Senhor, buscar entendimento. Se há uma coisa que Deus tem prazer em dar para a gente, é iluminação, clareza. Mas quantos de nós buscamos? Quantos de nós estamos dispostos a isso? Quantos de nós nos desgarramos, desapegamos das coisas que nos atrapalham, que são para nós empecilhos, embaraços a essa vida espiritual que Deus quer que a gente tenha? Veja aqui, meus irmãos, que antes que houvesse qualquer vaidade no coração de Pedro, o Senhor o advertiu dizendo que tal confissão só foi possível porque o Pai revelou. Não há um mérito em Pedro, porque foi o Pai quem o revelou. Logo, ao Deus Pai pertence toda a glória e toda a honra. Todo mérito é do próprio Senhor. O Deus oculto jamais poderia ser conhecido sem que Ele mesmo se desse a conhecer. E a palavra de Deus vai nos dizer que Ele revelou Cristo a Pedro. Deus mesmo se deu a conhecer por intermédio de Cristo. E Ele tem se feito conhecer por intermédio das Escrituras. Logo, irmãos, não há espiritualidade verdadeira que não seja mérito exclusivo da graça de Deus. Se o Senhor não tirasse o véu dos nossos olhos, nenhum de nós jamais poderia confessar sua identidade messiânica. O que naturalmente faria da igreja um povo sem identidade, um povo sem espiritualidade e um povo sem missão. A verdade proferida por Pedro é o ponto de sustentação da igreja. A declaração de fé que Pedro faz é o ponto de sustentação da igreja. Se você e eu retirarmos essa verdade da vida da igreja, o cristianismo se tornará o maior embuste da história da humanidade, a maior fraude de todos os tempos. A nossa pregação se tornaria vã. Se Cristo não é o Filho do Deus vivo, a igreja é uma escola de engano. A igreja reúne pessoas enganadas e enganosas. É por isso que não podemos nos conformar com o cristianismo sem espiritualidade que emana da revelação. É por isso que a gente não pode se conformar com uma vida de mediocridade religiosa. É por isso que a gente tem que buscar cada vez mais galgar e alcançar níveis de espiritualidade que nos tire da infantilidade espiritual. Nós temos que nos tornar maduros na fé. Foi um processo de amadurecimento, mas eles chegaram lá. Pedro é aquele que representa a igreja que chegou lá e entendeu. Entendeu não porque em si mesmo conseguiu essa revelação, mas porque Deus revelou. Porque Deus falou. Porque Deus iluminou. Porque só por essa revelação é que podemos conhecer a Cristo, e só pela mediação de Cristo que podemos conhecer e nos aproximar de Deus, o único caminho da verdadeira espiritualidade. Porém, irmãos, não pode ser uma revelação qualquer. A revelação a que me refiro é a revelação bíblica. O melhor lugar para que Cristo tire o véu e se faça conhecido para cada um de nós é nas Escrituras. É por isso que nós estamos comprometidos em ser uma igreja centrada no Evangelho, centrada na palavra, que prega exposições bíblicas, que prega a palavra de Deus. Custe o que custar, doe quem doer. Nós estamos comprometidos em pregar o Evangelho porque as Escrituras, apenas as Escrituras, fazem Deus conhecido. Apenas as Escrituras são capazes de dizer quem Cristo é. Isso não vem através de palavras humanas, isso só vem através do Evangelho. Logo, não podemos nos conformar com o racionalismo da modernidade, nem com o relativismo, ou com o pluralismo, ou com o misticismo da pós-modernidade. Não podemos retirar, nem devemos acrescentar nada à palavra de Deus.
ela é totalmente inspirada, ela é totalmente suficiente para promover a espiritualidade que nós necessitamos. Nós estamos chegando ao final, ao último ponto agora. Eu disse até aqui que nós somos edificados como igreja. Em primeiro lugar, nós somos edificados na missão, em missão. Nós somos edificados na identidade de Jesus. O nosso fundamento, a nossa identidade está na identidade de Cristo. Em terceiro lugar, nós somos edificados sob uma vida espiritual, sobre a espiritualidade cristã saudável. E em quarto e último lugar, Jesus é aquele que edifica a sua igreja sobre Ele mesmo. Ele é o edificador e Ele é a pedra principal de edificação. É interessante a gente perceber isso, e nós vamos ler os versos 18 e 19 para concluirmos a nossa mensagem hoje. Ouça, por favor, a minha leitura. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Jesus disse no versículo 18: edificarei a minha igreja. Não podemos pensar numa igreja sem Cristo. Não podemos pensar numa igreja que não tenha como fundamento principal o próprio Senhor Jesus Cristo, que é a pedra angular. Obviamente que diante dessa passagem a gente sabe que é a declaração de Pedro, que é o fundamento da igreja. A pedra sobre a qual a igreja é edificada é a declaração de fé de Pedro. Mas o que essa declaração diz, gente? Ela diz o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, sob essa declaração, o Cristo, que é o Filho do Deus vivo, a igreja é edificada. A igreja é edificada sobre essa declaração, porque Cristo é o centro da igreja, da vida da igreja. Cristo é o centro da pregação, do culto da igreja. Cristo é o fundamento da igreja. Sem Cristo a igreja não existe. A igreja é dele. E ele é o edificador da igreja. Eu não edifico a igreja, quem edifica é o próprio Cristo. Quando o Espírito de Deus dá dons à igreja, para a edificação da igreja, quem está edificando a igreja é o próprio Deus. É o próprio Cristo, através do seu Espírito. Então a igreja de Cristo no Novo Testamento é uma comunidade que continua aquilo que Deus planejou desde o início da humanidade. A igreja é uma continuidade de Israel. Lembre-se que assim, como não existem dois deuses, também não existem dois povos, irmãos. Ou seja, um no Novo Testamento e um no Antigo Testamento. Em Cristo, você vai ler isso nas páginas dos Evangelhos, Deus quebrou a parede de separação e fez judeus e gentios se tornarem um povo só. A igreja é o novo Israel de Deus. Deus só tem um povo, só tem uma noiva. Ele não tem uma noiva concubina. Não faria isso jamais. Ele tem um povo, e esse povo é constituído de judeus e de gentios. Somente Cristo pode ficar a sua igreja, porque somente Ele tem a prerrogativa de pedra angular. E somente Cristo, então, é o arquiteto, é o construtor, é o provedor, é o Senhor, é o dono da igreja. Embora Pedro seja aqui, nessa declaração, nesse encontro, a primeira pedra do edifício, humanamente falando, desse edifício espiritual, da constituição da igreja, da forma como Jesus declara: eu edificarei minha igreja. A verdade é que ele não é mais do que o primeiro entre os iguais. Todos somos iguais a Pedro. Somos pedrinhas no edifício do Senhor. Somos pedras vivas que temos edificado, ou seja, temos sido edificados como povo, como igreja do Senhor. Só Jesus traz a igreja à existência, irmãos, regenerando pecadores pelo poder do seu Espírito e tirando-os para fora, como indica a etimologia da palavra igreja, tirados para fora. Nós fomos tirados para fora e colocados nesse grande edifício que está sendo construído, e cada um de vocês, cada um de nós, somos
pedras deste edifício. E juntos formamos o templo aonde Deus habita. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em templos construídos por Ele mesmo. E que templos são esses? Que templo é esse? Somos nós. A nossa comunidade, a Igreja Universal, a Igreja Católica, não apostólica romana, mas católica, a igreja de todo o mundo, a igreja que está sendo edificada, a igreja mística, corpo do Senhor Jesus, está sendo edificada para a glória dele. E é interessante que o versículo 18, e a gente vai chegando ao final, versículo 18 e 19, vai dizer algo também muito interessante na parte B do texto. O versículo 18 diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? A igreja. Uma vez que a igreja é edificada por Cristo e em Cristo, quem é que vai derrubar essa igreja? Uma vez que essa igreja tem autoridade para prevalecer sobre os poderes da morte de Satanás, porque ela está em Cristo, quem é que vai destruir a igreja? Então eu queria dizer para você que instituições morrem. Igrejas humanas fecham suas portas. Mas a igreja de Jesus perdurará para sempre. A igreja de Jesus, que foi edificada por Cristo, edificada em Cristo, jamais sucumbirá. Ela prevalecerá. Nem a morte, nem o diabo poderão impedir que os eleitos de Deus cheguem aos céus, irmãos. Nada pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Leia Romanos capítulo 8, nos falta tempo para ler isso aqui. Nada. Nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nada, nem coisas do presente, nem coisas do alto, nem do céu, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque nós fomos edificados por Cristo e em Cristo, e nele, somente nele, nós somos mais que vencedores. Todas as hostes do inferno e todas as forças da morte não poderão deter o princípio da vida, e no último dia os mortos haverão de ressuscitar, porque Cristo é poderoso, e pelo poder do Espírito Santo Ele ressuscitou, e Ele fará com que a gente ressuscite também. Caminhando para o final, o versículo 19 diz assim: eu te darei as chaves do reino do céu, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Tem muita gente que tem confundido esse texto e pregado um monte de coisa que o texto não diz. Mas de forma muito resumida, o que significaria então as chaves do reino? O que significaria esse negócio de ligar, desligar? Em Lucas capítulo 11, versículo 52, Jesus denuncia que os fariseus se apoderaram das chaves do conhecimento, mas no final eles foram impedidos de entrar e se tornaram impedimento para outras pessoas. Porém, o Senhor está dizendo aqui que uma vez que foi revelada a Pedro a identidade de Cristo, uma vez que foi revelada a Pedro e a nós, a nossa própria identidade, quem nós somos, o que a igreja é, a pregação do Evangelho, a pregação na boca da igreja, abrirá as portas do reino para muitas pessoas. Foi por isso que Jesus disse: eu te darei as chaves do reino do céu. Ele está falando que essas chaves são, na verdade, a pregação do Evangelho para que muitas pessoas adentrem as portas do reino e participem com todos nós desse projeto de Deus. E é interessante porque o Senhor está dizendo que uma vez que nós entendemos, nós nos tornamos portadores dessa chave. E Pedro é aquele que representa toda a igreja. A autoridade de Pedro, a autoridade da igreja, consiste em agir de acordo com Cristo e sua palavra, e não porque tem um poder místico que obriga a Deus a aceitar no céu os decretos e as reivindicações da terra, como muita gente diz: eu tenho as chaves nas minhas mãos, Senhor, eu vim aqui pegar o que é meu, eu declaro, eu determino. Não é isso que o texto está dizendo, irmãos. A gente tem que ver a sequência e o contexto de tudo isso aqui. Qual é a declaração? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir dessa declaração, Jesus edifica a sua igreja e diz assim: eu dou a chave do reino para você, Pedro, e você representa toda a igreja.
Interessante, porque quando a igreja liga ou desliga alguma coisa ou alguém com base nas Escrituras, ela apenas faz o que, na verdade, já foi feito no céu. Uma igreja que fala e age conforme a palavra de Deus, age e fala através da palavra de Deus. A igreja tem autoridade para ensinar, para pregar, para ligar, para desligar, desde que suas decisões eclesiásticas sejam segundo a palavra. Assim, quando alguém se recusa a aceitar as decisões da igreja, biblicamente falando, de acordo com passagens como João 20, 23, Mateus 18, 15 a 18, ela está recusando o próprio Deus, porque a igreja possui a autoridade de Deus. A ela foi dada as chaves do reino. Perdoar, reter o pecado do crente, é a autoridade da igreja que o próprio Cristo conferiu a ela enquanto ela estiver submissa ao Evangelho. A autoridade pesa sobre a igreja, não sobre uma pessoa em particular, individualmente, mas sobre a igreja. Pedro representa a igreja, e quando a igreja prega, quando a igreja anuncia, ela abre as portas do reino. Quando a igreja negligencia o ide, ela fecha as portas do reino. Nós temos pregado sobre isso aqui, falamos sobre a síndrome da porta fechada, há um tempo atrás aqui. Nós precisamos abrir a porta, abrir por meio dessa chave da pregação, e o que estamos fazendo? Quando cumprimos nosso chamado missional, se não isso, abrindo as portas do reino de Deus. Bem, amados, essa passagem é uma passagem maravilhosa, maravilhosa, que fala para a gente sobre missão, identidade e espiritualidade. Foi isso que nós aprendemos hoje aqui. Missão, identidade e espiritualidade. O que o mundo diz sobre Cristo, o que a igreja diz sobre Cristo, e o que Cristo diz sobre a sua igreja. Leva para casa essa reflexão, volte ao texto, leia novamente a passagem e responda para si mesmo essas perguntas. O que o mundo diz sobre Cristo? O que os seus vizinhos dizem sobre Cristo? O que os seus colegas de trabalho dizem sobre Cristo? O que os seus parentes que não são crentes dizem sobre Cristo? O que os simpatizantes, os simpáticos da fé dizem sobre Cristo? Mas o que você diz sobre Cristo? Quem é Cristo para você? Olha, irmãos, que coisa interessante. Eu quero concluir aqui. Jesus disse, na última conferência que ele teve com seus discípulos, na última conversa que ele teve com seus discípulos, ele disse assim: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, disse Jesus. Sabe o que eu aprendo? É que o mundo tem dito algumas coisas acerca de Cristo que não são verdadeiras, mas nós temos uma mensagem para corrigir este mundo, para confrontar esse mundo. Sabe por quê? Porque Jesus não quer que a gente simplesmente pregue aleatoriamente ao vento. Ele quer que a gente faça discípulos, confrontando com a mensagem do Evangelho. E aí sim, quando fizermos isso, saberemos o que Cristo diz da igreja. Lembre-se das cartas do Apocalipse? Foram pregadas aqui pelo nosso irmão Oswaldo. O que Cristo dizia daquelas igrejas? E é interessante que ele sempre dizia assim: eu conheço as obras de vocês, eu sei quem vocês são, e eu sei isso, isso e isso de vocês, e sobre isso aqui eu tenho que chamar a atenção de vocês. Olha, eu tenho visto que vocês são bons nessa área aqui, mas em outras, olha, eu aconselho vocês que vocês façam isso, isso e isso. O que as pessoas dizem de Cristo, o que você tem dito de Cristo, e o que Cristo tem dito de você. Sabe o que ele disse para Simão? Você é bem-aventurado, Simão,
Você tem recebido a revelação do alto, Simão. Você tem uma vida espiritual saudável, Simão. E o que ele tem dito de nós? Vamos pensar nisso? Vamos para casa pensando nisso? Vamos ficar de pé para orar e concluir o nosso culto nessa noite.